Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a resolução do problema 9. Então este problema nós vamos perceber agora que nós vamos ter aqui uma função um pouquinho complicada, né? Mas vamos lá. O problema 9 pede: derive y igual a raiz quadrada de x vezes e elevado a x ao quadrado menos x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Probleminha legal, bastante interessante para a gente brincar aqui, tá bom? E nós temos aqui basicamente a derivada de uma polinomial, temos que aplicar a regra do produto, temos regra da cadeia, que o leque está quase que completo, né? Então vai ser bastante interessante. Então tentem pelo menos desenvolver a ideia, pausem o vídeo aí, né? Tentem rabiscar um pouquinho. Se não pausar, continuar com a gente. Então, pelo menos quando você observar a resolução, tente fazer novamente, tá? Se tiver algum passo que você errar, que você travar, você precisar olhar a resolução, tá? Faça novamente a questão do zero até você conseguir desenvolver por si só, tá bom? Então vamos à resolução. Lembra do vídeo passado em que nós temos aqui basicamente o produto, tá, dessas três funções aqui. E aí, lembra que quando nós temos o produto de uma função f vezes g vezes 1h, a derivada dela, pela regrinha que eu passei para vocês, que merece uns 300 likes por isso, de cada um, é que nós devemos derivar a primeira e conservar as outras duas, mas derivar somente a segunda, né, e conservar as outras duas. E na terceira parcela, conservar a primeira, a segunda e derivar a terceira. Perceba que cada parcela, né, em cada soma dessa, eu só derivo uma das funções. Nessa primeira parcela, derivo a primeira função. Na segunda parcela, derivo a segunda função. E na terceira parcela, derivo a terceira função. Tá? Então, assim fica fácil visualizar. Então, por isso, vamos fazer igual ao vídeo anterior. Vamos identificar quem seria a função f, né? Vamos chamar aqui de raiz de x, e já vamos derivar essa função f, tá? Vamos derivar logo. Então, a derivada dela, tá, indo direto, a derivada da raiz quadrada de x, ela vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, tá? Consequência direta da regra da potência, tá? Só que aí nós temos um expoente fracionário e ainda assim funciona, tá bom? Então, diretamente já resolvendo. Agora, a função g, ela vai ser, vamos chamar de e elevado a x ao quadrado menos x. E aí vamos derivar a nossa função g, tá? Então, claramente nós temos aqui a regra da cadeia. Vamos derivar tudo isso aqui, tá, e multiplicar depois com a derivada desse expoente. Então vamos lá. A derivada de e elevado a x ao quadrado menos x é ele mesmo, tá? É essa própria função, e elevado a x ao quadrado menos x. O que acontece é que isso aqui também é uma função. Então vamos multiplicar pela derivada desse expoente. Derivada de x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 2x menos a derivada de x é 1. Pronto, derivamos a função g. Tá? Por isso que uma função exponencial na base e ela é muito mais utilizada, porque é mais simples de ser derivada e também de fazer a integral dessa função. Por isso que ela é mais utilizada. Agora vamos lá para a função h. A função h é essa: x ao quadrado mais 1 elevado a 10. E aí, derivando a função h,
Novamente, perceba, né, que nós temos aqui uma função composta, regra da cadeia. Tá? Vamos derivar isso aqui como se fosse a base normal, sem mexer nisso aqui, tá? Tratando como uma polinomial. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esse expoente e descer ele multiplicando. Então nós vamos ter 10 vezes essa base, que é x ao quadrado mais 1, elevado a, tirando 1 desse expoente, 10 menos 1, 9. Tá? E pela regra da cadeia, vamos multiplicar, tá, pela derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado dá 2x. E a derivada dessa constante 1 é 0. Pronto. Obtivemos o quê? As derivadas das três funções. Da função f, que nós vamos substituir aqui, da função g, que nós vamos substituir aqui, e da função h, que nós vamos substituir aqui. Tá? E as demais funções vamos apenas repeti-las, tá? E assim vai ficar mais fácil. Vamos ver se vai dar, vamos ter espaço aqui. Então, a derivada de y vai ser igual derivada da primeira função, né, da função f, que vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x, aí vezes a função g, que é e elevado a x ao quadrado menos x, tá? Vezes a outra função, que é x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Tá bom? Mas agora a primeira função a gente vai repetir normalmente, não mexe nela. Vai ficar raiz quadrada de x vezes a função do meio. Vamos pegar a derivada dela, né? Então nós vamos ter e elevado a x ao quadrado menos x vezes 2x menos 1. Tá? E a nossa última função, que nós também não vamos mexer com ela, será x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Tá bom? Então, vamos escrever a terceira parte, né, da nossa derivada, que seria essa última. Vamos passar ela um pouquinho aqui para frente, para ganharmos esse espaço. Então, isso tudo ainda mais. Agora, vamos repetir a função f, vamos repetir a função g e vamos multiplicar pela derivada da função h. A função f, raiz quadrada de x, vezes a função g é elevado a x ao quadrado menos x. E aí, a função h, a derivada da função h, que nós já calculamos aqui separadamente, tá? Ela vai ser, ó, quando eu pegar aqui 10 vezes 2x, isso aqui vai dar 20x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 9. Tá bom? Então, vou passar aqui para a próxima parte, para que a gente possa escrever essa função ela toda numa linha só. Tá bom? Então, a derivada da função y, ela vai ser igual a... Vou escrever tudo isso aqui no numerador, tá? Dividido por 2 vezes raiz quadrada de x. Então, nós vamos ter e elevado a x ao quadrado menos x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 10, tá? Isso tudo dividido por 2 vezes raiz quadrada de x. Mais essa segunda parte aqui, nós vamos ter, tá, a multiplicação da raiz quadrada de x vezes e elevado a x ao
quadrado menos x vezes 2x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 10. Mais a outra parte que nós vamos ter, vamos trazer logo esse 20x para frente, né, para ficar melhor, e aí nós vamos ter 20x vezes a raiz quadrada de x, nós já pegamos esse 20x multiplicando por esse, vezes e elevado a x ao quadrado menos x, vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 9. Então, x ao quadrado mais 1 elevado a 9. Então, está aí a derivada da função f. Também é grandinha a função. Também dá para você fazer aqui algumas evidenciações, né? Caso a gente queira compactar mais esse resultado. Por exemplo, dá para a gente evidenciar o e elevado a x ao quadrado menos x, que vai estar nessa primeira parcela, vai estar nessa segunda parcela e vai estar nessa terceira parcela. Dá para você evidenciar. Tá? Se quiser também evidenciar o x ao quadrado mais 1 elevado a 9, também dá para evidenciar. Também dá para botar na mesma base esse x aqui, né? Que aqui a gente tem x elevado a 1 vezes x elevado a 1 meio. Tá bom? Então dá para a gente compactar. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, o objetivo é fazer essa derivada, a gente vai parar também a resolução por aqui. Tá bom? E aí fica como um exercício básico para vocês somente fazerem essa compactação. Então, se vocês não conseguirem, peço que deixem aí nos comentários que a gente grava um vídeo só para fazer essa compactação. Beleza, pessoal? Mas tá, é coisa simples também. Mas, se não conseguirem, estaremos aqui a postos para responder. Beleza? Então, a derivada dessa função, tá, está resolvida aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Abraço!